Muito cuidado, porque amanhã vai ser um dia extremamente tenso para as criptomoedas e para todos os ativos de risco do mundo. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que está parado hoje, mas amanhã a gente pode ver movimentos fortes no mercado como um todo. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Amanhã vai ser um dia carregado de eventos importantes que podem gerar bastante volatilidade. Vou estar atualizando também a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E, meus amigos, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir para receber as notícias que impactam o mercado em primeira mão. O link vai estar fixado no topo dos comentários deste vídeo. E começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, pessoal, nos últimos dias a gente segue naquele cenário do fundo duplo que foi rompido ali na semana passada com alvo nos 102 mil dólares, quando a gente olha somente para análise gráfica, cá. Aqui nos tempos gráficos menores, no gráfico de 1 hora, parece que a gente está formando um triângulo ascendente, meus amigos, que é um padrão que normalmente indica alta, tá? Se a gente tiver aqui o rompimento dessa região dos 95 mil e vamos colocar 96 mil dólares aqui, que é a região de resistência que está segurando, tá? Se o Bitcoin romper aqui os 96 mil dólares, a gente vai aí confirmar o rompimento desse triângulo ascendente que vai ter o alvo, caso confirmado, ou seja, caso os 96 mil dólares sejam rompidos para cima, vai ter o alvo lá na região de aproximadamente 101 mil dólares e 101 e 500 mil dólares, tá? Então, fiquem de olho, porque se a gente romper o 106, a coisa pode ficar interessante. A gente pode ter um movimento rápido aí para cima dos 100 mil dólares. Mas atenção, meus amigos, porque o momento é bastante tenso, tá? A gente pode amanhã ter talvez um rompimento ali dos 100 mil dólares, dos 96 que a gente está vendo aqui. Mas cuidado, porque o mercado americano nos futuros agora de noite já está caindo. Isso porque existe bastante apreensão no mercado em relação aos dados macroeconômicos que serão divulgados amanhã. Mas antes de começar a falar dos de amanhã, pessoal, vou atualizar os que vieram hoje, tá? Hoje, nessa terça-feira, a gente teve confiança do consumidor de abril, dado muito aguardado pelo mercado. A expectativa era 87,7, veio 86, tá? Contra 93 que estava em março. Então, assim, a gente vê uma queda muito forte na confiança do consumidor lá dos Estados Unidos. Essa, pessoal, é a maior queda desse dado de confiança do consumidor desde a época da pandemia em 2020, tá? Então a gente vê que a gente está tendo uma desaceleração, a gente pode ter uma desaceleração rápida do consumo aí nos Estados Unidos, o que pode levar a uma recessão, tá? A gente também, pessoal, teve o dado de oferta de empregos JOLTS que fez uma surpresa muito abaixo do esperado em março, tá? O dado relativo ao mês de março, ele veio em 7.193.000 vagas de emprego. E, meus amigos, a expectativa era 7.490.000, quase 7.500.000, tá? Para vocês terem ideia, em fevereiro, o último dado havia vindo perto disso. Então, a gente está vendo aqui uma desaceleração muito rápida da atividade econômica. Esse aqui, pessoal, esse nível aqui de oferta de empregos JOLTS é o menor dos últimos 6 meses, tá? Então, a gente está vendo coisas atípicas aí em 2 dados macroeconômicos que mostram como está a atividade macroeconômica, tá? Então, para resumir os dados de hoje, o mercado de trabalho está esfriando e o consumidor está pessimista com a inflação que pode ser causada por causa das tarifas, tá? E isso, pessoal, aumenta a pressão sobre o Federal Reserve, o famoso Fed, para cortar os juros, tá? Mais rapidamente, já que a gente tem aí sinais de que a economia americana pode estar entrando em uma recessão, tá? Mas, meus amigos, amanhã é que a gente vai ter a resposta se o Fed vai ou não poder abrir aí um corte de juros em breve, né? Vai poder continuar cortando juros como o mercado gostaria. Porque amanhã, meus amigos, o dia vai ser tenso, tá? A gente vai começar às 9h15 da manhã com a variação de empregos privados ADP relativa ao mês de abril. Esse dado, pessoal, é um dado de alta relevância, tá? Ele mede aí a variação dos empregos, né? Ele mede, na verdade, a mudança mensal no número de empregos no setor privado dos Estados Unidos com base nos dados aí de folha de pagamento que são compilados, né, medidos ali pela empresa ADP, tá? Que chama Automatic Data Processing,
que é uma das maiores empresas que trabalha prestando serviço de processamento de folha de pagamentos nos Estados Unidos. Tá? Esse relatório, geralmente é divulgado na primeira quarta-feira de todo mês, tá? E geralmente, pessoal, ele vem antes aqui do payroll. Essa semana a gente tem um dos eventos mais importantes dessa semana, é o da sexta-feira, que é o payroll, tá? Por isso que o mercado vai estar de olho aqui na variação de empregos privados ADP, porque ele costuma dar aí uma dica, tá? Mas ele é um dado que mede apenas o setor privado. Então, se, por exemplo, houveram demissões no setor público, né, ou contratações, ele não vai refletir isso, tá? Mas ele pode influenciar o mercado financeiro, tá? Se ele vier aí mostrando mais fraqueza no mercado de trabalho, a gente pode aí ter o mercado subindo. Hoje a gente teve as bolsas americanas, o S&P 500 ali em leve alta durante o dia, provavelmente por causa desse dado aqui por causa dos dados do mercado de trabalho e economia fracos de hoje. Se a variação de empregos privados ADP de amanhã vier mostrando a economia fraca, o mercado de trabalho mais fraco em abril, a gente pode ter aí o mercado subindo, talvez, porque o mercado pode entender que o Fed vai ter que correr para cortar os juros, tá? E, meus amigos, a projeção do mercado é que tenham 123 mil novas vagas criadas. O de março foi 155, tá? Então o mercado já está projetando uma diminuição. Se vier igual 123 ou abaixo disso, a gente pode ver o mercado comemorar. Agora, se esse dado aqui vier muito acima, vamos supor que ao invés de 123 vem, sei lá, 140 ou 170, né? O mercado pode entender que a economia americana está esfriando menos rápido do que ele esperava e talvez não seja necessário o Fed cortar os juros, tá? E, meus amigos, logo depois, às 9h30 da manhã, a gente vai ter revisão do PIB do primeiro trimestre de 2025 dos Estados Unidos. O mercado vai estar extremamente atento a esse dado, tá? Eles estão esperando, pessoal, que o crescimento revisado ali do primeiro trimestre de 2025 seja de apenas 0,4%. Para vocês terem uma ideia, no último trimestre de 2024 havia sido 2,4%. Então, ou seja, o mercado está esperando aí que a gente vai ter uma forte desaceleração no crescimento econômico, tá? E a principal razão para a gente ter uma grande expectativa aí em relação a esse dado que vai ser divulgado amanhã, pessoal, é o mercado medir os impactos das tarifas e da guerra comercial que Donald Trump implementou após assumir a presidência lá no dia 20 de janeiro. Tá? Então esse aqui talvez seja o primeiro dado macroeconômico que vai ter algum reflexo disso. Tá? As tarifas elas foram impostas ali no dia 2 de abril, no famoso dia da libertação, tá? Com alíquotas aí que chegaram a mais de 140% para a China, tá? E antecipando essas medidas aí, muitas empresas americanas aumentaram as suas importações no primeiro trimestre para evitar esses custos adicionais. Tá? Isso aí acabou levando, pessoal, a um recorde de 162 bilhões no déficit comercial no mês de março lá nos Estados Unidos. Tá? Então o mercado está ansioso aí para saber porque um dos componentes aí que é utilizado para calcular o PIB são as exportações líquidas, tá? Que são as importações, as exportações menos as importações, né? E se você tem ali um crescimento rápido da importação, ou seja, você comprando produtos da China sem que você tenha um aumento, isso pode impactar aqui o cálculo do PIB, tá? Então o mercado vai estar atento. Além disso, pessoal, existe também aí o deflator do PIB, tá? Que o mercado vai estar atento para saber como andou a inflação aí nesse período. E eu penso, pessoal, que o mais importante aqui, nesse momento, é que a gente tenha sinais que mostrem a economia enfraquecendo e a inflação caindo para o Fed poder cortar os juros logo, tá? Então, essa aí é a expectativa. O mercado vai estar muito atento. Se esse número aqui, por exemplo, vier muito acima, vier tipo 1% de crescimento amanhã e surpreender, aí a gente pode ter o mercado tirando as apostas de que o Fed vai cortar os juros. Mas o dado mais importante para saber se o Fed vai cortar os juros ou não vai ser divulgado às 11 horas da manhã, que é o núcleo do índice de preços PCI, pessoal. Esse é o dado que o Fed olha para decidir o que ele vai fazer com as taxas de juros, tá? A expectativa é que em março, o dado que vai ser divulgado amanhã é de março, então ele ainda não reflete as tarifas que a gente teve sendo implementadas no início de abril. A expectativa é que ocorra um crescimento de 0,1% no núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação mais aguardado, tá?
Contra 0,4% que foi em fevereiro, tá? Na base anual, a expectativa é que ocorra um crescimento de uma queda de 2,8 para 2,6, tá? Ou seja, meus amigos, o mercado está esperando aí que a inflação vai cair, mas lembrando que a meta aqui é 2%, tá? Eu penso o seguinte, pessoal, se essa inflação vier igual o 0,1% ou abaixo disso, ou seja, zero ou talvez até uma deflação, a gente pode ver uma subida no mercado, porque o mercado vai começar a especular que o Fed vai ter que cortar os juros logo. No entanto, pessoal, se a gente tiver esse dado de inflação amanhã mostrando um crescimento acima do esperado, 0,2 ou pior, 0,4, 0,5, aí a gente pode ter uma queda forte, porque os investidores podem entender que a gente está indo para uma recessão, ao mesmo tempo em que a inflação não está cedendo. E se a inflação não cede, o Fed não vai poder cortar os juros, tá? O importante é que o impacto das tarifas do Trump ainda não vai aparecer nesses dados. Mas não acaba por aqui, viu, pessoal? Amanhã a gente ainda vai ter mais eventos relevantes. A gente vai ter amanhã, pessoal, a divulgação de balanços de duas Big Techs extremamente importantes nos Estados Unidos, tá? A gente vai ter o balanço da Microsoft e o balanço da Meta Platforms, que é aí a dona do Facebook, tá? O balanço da Microsoft, pessoal, provavelmente vai ser divulgado aí às 18h30 no horário de Brasília, enquanto o balanço da Meta, que é a Facebook, provavelmente vai ser divulgado ali às 18 horas no horário de Brasília, tá? Então, depois ali do fechamento do mercado, o que pode fazer com que amanhã seja um dia bastante agitado, tá? A gente pode ter muitas movimentações aí, principalmente se a gente tiver surpresa aí em algum dado macroeconômico que vier muito mais forte ou muito mais fraco do que o esperado. Em termos aqui de análise de sentimento, meus amigos, a situação aqui tá bem difícil, tá? Porque a gente tem aí, sim, o long short ratio ainda negativo, ou seja, temos mais pessoas apostando que o Bitcoin vai cair do que ele vai subir, mas a gente está tendo aí uma queda no Open Interest. E o long short ratio, apesar de estar negativo, ele está subindo. Ou seja, a gente está tendo aí proporcionalmente menos pessoas apostando na queda do que na alta, tá? Então a gente está tendo uma diminuição aí das apostas na queda e geralmente o mercado faz o contrário aí do que a maioria aposta, tá? Então a gente vai ter que prestar muita atenção no que vai acontecer com esse long short ratio quando o Open Interest começar a subir. Por enquanto aqui, olhando só o TRDR, é difícil a gente chegar a uma conclusão de direção do mercado. E indo aqui para o mapa de calor de liquidação, a gente vê algumas mudanças em relação a ontem, né? Ontem a gente tinha mais liquidez abaixo, nos 90 mil dólares. O mapa de calor atualizou aqui e agora o ponto em que mostra mais liquidez abaixo nos 91.473, tá? Mas atenção, porque apareceu bastante liquidez acima aí nas últimas horas, principalmente na região dos 96.356, tá? Então, em tese, existir, na minha visão aqui, se a gente considerar análise gráfica e análise de sentimento, a gente ainda teria a possibilidade de mais um movimento de alta para buscar essa liquidez que está acima e atingir os alvos dos padrões gráficos que estão ainda indicando alta, talvez com o Bitcoin chegando ali perto dos 97 mil dólares, tá? Mas, na minha visão, é o que eu digo, tá? Vai depender muito desses dados macroeconômicos que vão aparecer amanhã, tá? Eles podem mudar tudo de uma hora para outra, tá? Até mesmo os balanços aí das Big Techs podem impactar bastante, tá? Dominância do Bitcoin, pessoal, subindo aí, tá? Um sinal ruim para as altcoins. Tem que tomar cuidado aqui, porque se a dominância do Bitcoin formar aqui uma bandeirinha de alta no gráfico de 4 horas, aí, meus amigos, a dominância do Bitcoin pode disparar e se ela for buscar o alvo disso daqui, o alvo vai estar lá na região de aproximadamente 65%, tá? Lembrando, meus amigos, que nos tempos gráficos maiores aqui, no gráfico diário, por exemplo, a dominância do Bitcoin rompeu um gigantesco triângulo ascendente com alvo nos 66%, o que quer dizer que a maior parte do dinheiro tende a fluir para o Bitcoin no mercado e as altcoins tendem a se desvalorizar, tá? Então, muito cuidado aí com as altcoins, tá? Ethereum, meus amigos, está se mantendo estável nas últimas horas, mas a situação da Ethereum continua muito feia, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico semanal, ela rompeu algumas semanas atrás um topo duplo com alvo na região dos 1.100 dólares, ela ainda não atingiu esse alvo. Então, a Ethereum, na minha visão, apesar da subida da semana passada, segue em tendência de baixa e pode bater os 1.100 dólares aí nos próximos dias, semanas ou talvez meses. Eu acho que mais provável que semanas, tá?
porque não dá para saber exatamente quando algo desse tipo vai acontecer, né, pessoal? Solana bateu na região de resistência ali dos $150 e agora tem que ficar atento, tá? Porque se a Solana romper para baixo a região dos 145, ela vai formar um ombro, cabeça a ombro com alvo no 134, mas lembrando, ainda não tivemos esse rompimento, tá? ADA Cardano, meus amigos, ADA Cardano por enquanto não tem padrões gráficos novos, mas se ela romper para baixo a região dos 68 centavos, ela vai formar um ombro, cabeça a ombro com alvo nos 61 centavos, tá? Então fiquem de olho. BNB, pessoal, Binance Coin tá andando de lado, tá sem padrões gráficos novos por agora. XRP também aqui tá sem um padrão muito bem definido, tá? Dogecoin, meus amigos, Dogecoin aí tá caindo nas últimas horas. E atenção, pessoal, porque se a Dogecoin romper para baixo a região dos 17 centavos, ela vai formar ali um topo duplo com alvo nos 15, tá? Token Tron, pessoal, Token Tron aí tá andando de lado nos últimos dias, mas as últimas, ela rompeu aí alguns dias atrás um ombro, cabeça, ombro com alvo na região dos 23 centavos, então a tendência dela parece ser de queda. Token Tom do Telegram rompeu para baixo um topo duplo com alvo nos $3,05. Tá? AVAX, meus amigos, AVAX está andando de lado, mas fiquem atentos, porque se ela romper para baixo a região dos $21, ela deve buscar ali os $20, tá? Então, essa é a situação aí da AVAX. AVE, pessoal, gráfico da AVE aí sem padrões gráficos novos por enquanto, tá? Pendle, meus amigos, gráfico da Pendle aí. A impressão que eu tenho, pessoal, é que a Pendle tá bem perdida, tá? Não tô conseguindo ver um padrão novo para ela, tá andando de lado aqui. Eu acho que a Pendle tá esperando aí para ver o que vai dar no resto do mercado, tá? Outra moeda importante, pessoal, que subiu bastante nos últimos dias, SUI, tá? SUI, por enquanto, andando de lado aqui, esperando para ver o que vai acontecer com o resto do mercado, mas se ela romper os 3,36 para baixo, ela pode formar um topinho duplo com alvo lá nos 3,5, tá? NIR, pessoal, gráfico da NIR tá aí meio sem padrões novos nas últimas horas, né? Mas fiquem atentos, porque ela chegou numa região de resistência. E lembrando que quando a gente vai para o gráfico semanal, a NIR tem uma situação parecida com a Ethereum. Ela rompeu para baixo ali um topo duplo gigantesco, que o alvo da NIR está nos 95 centavos de dólares, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Chainlink, tá? Que é uma moeda importante também no mercado de cripto. E, meus amigos, quando a gente vai aqui para o gráfico da Chainlink, ela rompeu nos últimos dias para cima ali ela rompeu um ombro, cabeça, ombro invertido ali com alvo na região dos $17, tá? Por enquanto ainda não bateu o alvo. Eu acho que a Chainlink está bastante forte, ao contrário da maioria das moedas, mas vai depender muito aí de para onde vai o Bitcoin, tá? Pessoal, um inscrito comentou aqui, um inscrito que já é antigo aqui no canal, comentou que a Monero ela chegou a mais de $300 aí ontem, né? Eu não sei o que causou essa subida da Monero, tá, pessoal? Mas uma coisa é fato, a Monero é uma moeda que está conseguindo se manter em tendência de alta aí por muitos dias aí, semanas, tá? Mesmo com tudo caindo, tá? Isso é interessante, mas assim, eu não estou conseguindo ver um padrão gráfico aqui para fazer projeções de preço. Fato é que a Monero está respeitando muito bem a linha de tendência de alta. Se ela voltar ali na região dos $26, 225, 226, pode ser um ponto interessante ali para estar aí arriscando um trade na Monero, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, estarei no canal Educação Real Oficial, em live, atualizando vocês a respeito dos dados macroeconômicos que vão estar sendo divulgados naquele horário. No mais, desejo a todos uma excelente quarta-feira, um excelente final de terça-feira, né? Uma excelente quarta-feira também e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.